Graça e paz, povo de Deus, mais um vídeo no canal Na Rota com Cristo. O nosso canal cristão voltado a tirar dúvidas das pessoas que saíram da congregação, que estão na congregação, mas ainda tem algumas dúvidas, que fizeram parte, que não fazem mais parte, mas tem muitas curiosidades a respeito de temas específicos e sempre à luz das Escrituras. Então nosso canal todo mundo já conhece, está sendo muito bem aceito, já dá o like. Eu sei que você vai gostar, você gosta do conteúdo, você vem acompanhando, então tenho certeza que você vai gostar. Não se esquece de dar o like, porque a gente tende a esquecer, tá? Já ativa o sininho para novas notificações e se não é inscrito, se inscreve. E olha, hoje eu tô num parque aqui, sexta-feira de manhã eu consegui um tempinho, eu gravei uma livezinha agora há pouco e o parque é só meu. Então não tem tanto barulho, espero que talvez não tenha tanto barulho. Se tiver barulho, é do vento, tá bom? E o tema de hoje é sair da CCB e fui para Presbiteriana. Quais são as minhas primeiras impressões? Quais eram os meus medos? Como que é a igreja presbiteriana? Qual a diferença? É melhor? É pior? O que eu acho? Eu vou falar da presbiteriana, que é a igreja que eu estou, tá? Eu poderia falar da Batista, se eu tivesse ido para a Batista, se eu tivesse ido para a Assembleia de Deus, igrejas bíblicas abençoadas também. Mas eu vou falar da presbiteriana, que é a igreja que eu estou congregando hoje, então eu tenho propriedade para falar. Bom, primeiro, eu tenho certeza que os irmãos que estão vendo esse vídeo têm muitos medos ainda. Muitas pessoas querem ir congregar em outra igreja, mas tem aquele receio. Eu tinha também. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ó, eu vou parar de ir na CCB, mas eu não quero saber de igreja nenhuma. Não quero mais saber de igreja, porque a pessoa achava que aquele lugar era o único caminho, o caminho da verdade, como se fosse Jesus, né? Que era o caminho que levava a Deus. E a partir do momento que a pessoa acha que não existe aquilo, não existe lugar nenhum. E é difícil mesmo, eu levei muito tempo, eu levei 2 anos para ter um encorajamento para frequentar a outra igreja, a igreja presbiteriana. E quando eu cheguei na igreja presbiteriana, quais são as diferenças, né? As pessoas querem saber, porque que acontece? O pessoal que está lá na denominação só fala assim, ah, lá cobra dízimo, hein? Ah, lá é isso, lá é aquilo, lá senta todo mundo junto, viu? Como é que é, tal. Então eu vou contar. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, a principal diferença que eu já percebi é que tem sempre ali 2, 3 irmãos, irmãs, e eles te recebem com todo carinho. Eles estão lá na porta, eles te cumprimentam e perguntam se é a primeira vez, se você é visitante, e marcam o seu nome se você é visitante. Então, eles têm muito prazer em te conhecer. Quando você chega na congregação, geralmente é só se você chegar no meio do culto e você ficar perdido que o porteiro chega lá e ele procura um lugar para você, te oferece um inário, mas assim, lá é um padrão, sempre tem na porta 2, 3 irmãos lá para te receber. Aí quando você chega na igreja, é totalmente diferente. Primeiro que está sentado todo mundo junto, né? Estão sentados as famílias junto. É um prazer, eu posso sentar com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, não tem aquela separação, porque sempre achando aquela imoralidade, né? Sempre acha que tem aquela imoralidade, até dentro da igreja o tempo todo tem que ficar mulher para cá, tem que ficar homem para lá. Lá não, lá estamos todos juntos numa só comunhão. Então eu já sentei junto com a minha esposa. A primeira vez que dentro de uma igreja eu sentei junto com a minha esposa, já foi uma grande diferença. Porque a vida inteira eu olhava minha esposa de longe, dava um tchauzinho assim para ela. Quando éramos mais jovens ali, eu sentava na ponta do banco, ela sentava e ficava aquela coisa. O mais próximo que eu cheguei dela foi isso, mas hoje não, hoje eu fico abraçado com ela, hoje nós conversamos, é uma bênção. Essa foi uma das diferenças. Depois, a diferença é que as mulheres não usavam véu. Aí, né, eu já sabia sobre o estudo do véu, que o véu foi algo determinado num contexto histórico, sobre submissão. Então eu já vinha fazendo esse estudo, então o véu eu não me choquei tanto, tá? Foi uma coisa que eu não me choquei tanto. E aí depois começa o culto, aí tem um... Como que eu vou explicar? Me faltou o nome aqui. Aquela tela grande, quando vai reproduzir, me faltou o nome agora, irmãos. Então, tem aquele projetor, isso, desculpe, tem aquele projetor grande ali na frente, que ali vai reproduzindo os sliders, né, sobre o que vai ser pregado no culto. Aí o pastor primeiro tem o acolhimento, aí outra coisa que é diferente, não tem orquestra, tem a banda. Aí tem guitarra, tem baixo, tem a bateria, né? E sempre tem 3 irmãs ou 2 irmãs e um irmão, tem a banda e tem as pessoas cantando na banda, né? E é muito interessante
não fica só naquele louvor. O culto da presbiteriana é um culto que ele sempre assim está diferenciando uma coisa para outra, de um culto para outro, né? Então, aí tem ali as irmãs que cantam, às vezes é duas irmãs e um irmão no microfone, e a banda vai com a bateria, a guitarra e o baixo. É maravilhoso, tá? Principalmente para quem gosta de bateria, que nem eu acho uma bênção uma bateria na igreja. E os irmãos não pegam pesado, né? Os irmãos já não é achando que vai pegar pesado na bateria também, né? Vamos pegar leve. Os irmãos pegam leve lá na bateria, mas é uma bênção. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti assim super feliz foi um dia que cantou a música da Aline Barros, né? Aquela música Celebrarei a Ti, ó Deus, né? Essa música eu não vou cantar, que eu não canto tão bem. Quando eu ouvi esse louvor, eu também ouvi aquela do Diante do Trono, preciso de Ti, preciso, né? Então, eu também não vou cantar, senão dá direitos autorais. Aí, quando eu vi isso, Irmandade, povo de Deus, quando eu vi isso, eu fiquei assim, meu Deus, que diferença! E aí começa-se o culto, e o pastor, ele vai lendo ali, ele vai fazendo a liturgia do culto totalmente diferente. Ele vai lendo os versículos bíblicos, que ele vai nos levando a entender o que vai ser pregado naquele dia. Então, ele lê um trecho de um versículo e a igreja reproduz, repete, né? A igreja repete ou a igreja responde para ele, na verdade. Ou às vezes lemos todos juntos. E ali no projetor, para quem não está com a Bíblia, né? Porque nem todo mundo está com as escrituras, reproduz o versículo e todo mundo lê. Muita diferença, né? Na igreja, aquilo lá, porque na denominação, na CCB, é sempre aquela mesma coisa, tal. E aí vai, os irmãos têm aquele hábito lá de colocar o projetor, nós vamos lendo, e o irmão vai conduzindo. Aí tem o louvor, aí tem a oração de confissão de pecados. Todos os cultos nós temos uma oração de confissão de pecados, né? Que nós temos que nos arrepender diariamente. Então, alguém da igreja conduz, pega o microfone, o pastor determina quem vai orar, um presbítero ou algum irmão da igreja vai orar por toda a igreja por confissão de pecados. Então é muito diferente, né? Que na congregação pede-se para apresentar o culto. E aí tem a oração, e a oração da presbiteriana, ela é muito diferente, porque na CCB fica muito preocupado com aquela coisa assim, aquela coisa muito engessada, sempre tentando encaixar as palavras certas, e na presbiteriana é uma oração mais leve. Na presbiteriana, por exemplo, o irmão começa a orar e fala assim, obrigado Deus por essa oportunidade de estarmos na sua casa. É muito bom nós estarmos junto com a nossa irmandade. Então é uma oração mais, não aquela coisa tão engessada, que na congregação é aquela coisa muito santo Deus, tal, faz aquela voz, né? Então fica muito engessado a oração da CCB. E na presbiteriana é algo mais leve, tá? É o meu ponto de vista. E aí o que acontece? Quando termina a oração, na presbiteriana sempre termina a oração assim, essa oração eu elevo a Deus em nome de Jesus. E na congregação sempre é aquele que é bendito e eterno, né? Aquele que vive e reina para sempre, sempre é assim. E na congregação sempre a oração é intermediária por Jesus. Sempre menciona-se o nome de Jesus, porque é Jesus que faz o intermédio para nós, para chegar ao Pai. Então é muito interessante essa diferença. Hoje eu só vou falar das diferenças, tá? Vou falar das diferenças das igrejas, porque a pessoa tá tomando coragem de ir para uma outra igreja, quer conhecer a igreja presbiteriana. Irmãos, vai, é uma bênção, vocês vão gostar muito. Os irmãos que estão na Batista também, eu não tô falando da Batista porque eu não conheço, tá, irmãos? Mas vai na Batista também, ninguém vai te morder, não vai acontecer nada, você não vai ser fulminado, porque a gente tem tanto medo quando sai da denominação, que acha que está cometendo um pecado. Não vai acontecer nada, você vai ser bem acolhido, será uma bênção. Aí outra diferença, durante o culto não tem os testemunhos, os testemunhos, né, que tem lá na CCB, não tem o testemunho. Na igreja presbiteriana funciona assim, no domingo de manhã tem a escola bíblica. Outra diferença, no domingo de manhã estão lá as crianças, os idosos, sempre a gente aprende, tem as classes de novos membros, né, o catecúmenos, para a pessoa se tornar membro lá não é de qualquer forma, não é por estar emocionado, a pessoa tem que entender o que é o evangelho. Outra diferença, né, na congregação as pessoas são muito emocionadas, vai no batismo, aí toca o hino 454, toca o hino servo inútil, aí as pessoas vão se emocionando e se batizam pelo medo do inferno. Lá não.
Lá é uma coisa bem racional. A pessoa faz o curso 6 meses de catecúmenos, depois vai passar por uma entrevista com o presbítero e com o pastor para saber se realmente você quer, se realmente você entendeu o que é o evangelho, tá? Que você não é salvo por obras, e fazem ali algumas perguntas, porque não é questão de números. A igreja presbiteriana não trabalha com números. A quantidade de membros da igreja presbiteriana é muito inferior à congregação. É um fato. Contra fatos não há argumentos. A congregação tem muito mais pessoas, né? Mas isso não quer dizer, porque a Bíblia nos diz assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Então nós não estamos preocupados com o número de pessoas, estamos preocupados sim que as pessoas entendam o Evangelho de Jesus Cristo e vivam o melhor do Evangelho. Então é assim que funciona na igreja presbiteriana essa parte da pessoa se batizar e da pessoa se tornar membro. Então essa é outra diferença. Então ali na escola bíblica tem um espaço como se fosse o testemunho, que você pode agradecer por uma graça que você alcançou, né? Por alguma coisa que você conseguiu ali, que Deus permitiu. Quer dizer, a graça nós já agradecemos, tá? Nós já agradecemos a Deus pela graça, o favor imerecido. Eu coloquei a palavra errada, porque eu estava com graça na cabeça. Ah, você arrumou um emprego, você teve uma cura, você quer agradecer a Deus por aquilo. Não deixa de ser uma graça também, né? Não vamos ser tão legalistas. Então você vai lá e agradece, você agradece por várias coisas, tá? Eu tô animado hoje porque eu recebi uma ótima notícia, eu venho recebendo uma ótima notícia. Tem uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito, que ela se libertou dessa igreja, da igreja cinza, e ela está se aproximando de ir a primeira vez na escola bíblica dominical. Eu ainda não vou falar quem é, né? Porque pode sofrer represária lá da igreja lá, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu estou contente por isso, tá? Se vocês perceberem que eu estou mais animado, estou muito feliz pelo que eu venho conversando com essa pessoa. É uma dádiva de Deus que a pessoa encontra o evangelho, nós ficamos muito felizes com isso. Então na escola bíblica, aí tem o espaço lá, né? Além do aprendizado, tem o espaço lá para a pessoa agradecer a Deus por algo alcançado. Então não tem o testemunho no culto. Aí depois vou voltar lá na liturgia do culto. Teve a confissão de pecados, né? Que quem está conduzindo a oração pede perdão por toda a igreja. Senhor, nós pedimos perdão porque nós somos pecadores errantes, nós não amamos o pecado, é assim que fala na oração, tá? Nós não amamos o pecado. Senhor, perdoe os nossos pecados, não os nossos erros, não, os nossos pecados, perdoe os nossos pecados cometidos no dia de hoje, perdoe que nós não pecamos voluntariamente, entendeu? Que se porventura tiver o pecado que vai acontecer, que é inerente, tá? É inerente, ó, vou até ler um trecho aqui, ó, entrou nesse tema, já vem Bíblia. Bíblia próximo, Evangelho próximo, vida em Cristo próximo, nosso lema, tá? Vou ler rapidinho aqui para os irmãos, que veio agora aqui, foi até um tema de estudo do nosso grupo de estudos ontem, tá? Então vou ler aqui para os irmãos, que está em Romanos 7, no verso 17, pega aí sua Bíblia, Romanos 7, no verso 17, nos diz assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Entendeu? Lê aí, Romanos 7,17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, somos pecadores, todos os dias pecamos. O povo santo, zeloso de boas obras, é pecador também. Esquece isso, que vocês não são pecadores. Somos pecadores sim, somos inerentes a ser propensos para o mal. Infelizmente, lá no pecado de Adão e Eva, fomos da geração de Adão, então agora somos assim. Então aí durante a oração, o presbítero ou o irmão que está conduzindo a oração, ele fala assim, Senhor, nós pedimos através de Jesus Cristo que nos perdoe os nossos pecados cometidos, Senhor. Pecamos o tempo todo, por pensamentos, por falas, mas Senhor, permita que nós não amamos o pecado, e tem essa oração. Aí depois canta-se mais um louvor, e aí vem a oração de gratidão ou de adoração. Que gratidão, né? Agradecendo pela oportunidade de estar na igreja, pela família, pela vida em Cristo, ou de adoração, pela adoração ao culto, pelos louvores. E aí sim vem o pastor, e o pastor ele já deixou, porque pão quente é uma grande heresia. O pastor ele estuda muito, ele se dedica muito, ele fica a semana inteira no gabinete dele preparando o sermão para ser uma bênção nas nossas vidas, sem aquela coisa repetitiva, sem aquele emocionalismo que nos leva do nada para lugar nenhum. Vem sempre e tem uma sequência, tá? A pregação na igreja presbiteriana, todo mês, eles, pelo menos a qual eu estou frequentando,
eu não tive a oportunidade de ir em outras, se os irmãos forem de outras e quiserem comentar, de outra presbiteriana, é sempre assim, na igreja que eu vou, os pastores eles abrem um tema específico. E naquele tema específico, fica trabalhando o mês inteiro. Entendeu? Então fica o mês inteiro ali falando, por exemplo, e de fazer discípulos. Vai falar o mês inteiro sobre a importância de fazer discípulos e pegando termos nas escrituras, estou dando esse exemplo, tá? Mas diversos temas, se vocês quiserem ver algum site da igreja presbiteriana, dá uma olhada como é que é, tá bom? Os irmãos dão uma olhada aí no YouTube, procurem, que geralmente tem isso aí, tá bom? A igreja que eu vou, ela tem o link lá, os irmãos dão uma olhadinha, que tem a igreja presbiteriana. Tá bom? Igreja Presbiteriana do Brasil. Então aí o que acontece? Lá é conduzido assim, dessa forma. E quando aí depois o pastor ele conduz ali o sermão, um sermão expositivo, o que seria uma pregação expositiva, né? Uma pregação expositiva é uma pregação que se importa muito com a gramática, para entender o que o hebraico queria dizer naquela época, o que o grego queria dizer naquela época, o contexto histórico, não simplesmente ler a forma literária, você tem que entender o contexto daquela época. Então, por exemplo, o uso do véu, que até teve um irmão aí, né, do CCB Sem Reforma, que eu acho que ele me respondeu, ele me refutou, eu fiz o vídeo do véu, ele pegou em seguida, ele já pegou e subiu o vídeo a respeito do véu, que o ancião falou. Eu não posso falar se foi por mim ou não, mas se foi ou se não foi, Deus abençoe a vida do irmão CCB Sem Reforma, tá? Ó, fiz até uma propagandinha para você aí. Tá bom, irmão? Fique em paz. Mas eu espero que você esteja assistindo meu canal, que você vai entender a luz das escrituras, tá bom? O irmão Paulo lá, Deus abençoe a vida dele. Ele acha que ele deve conduzir o trabalho dele daquela forma. Deus abençoe a vida dele. Se ele me refutou, ele acredita naquilo. Eu entre o ancião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Tá bom, irmão? Deus abençoe. É só essa ressalva aqui, que outro dia numa live foi mencionado lá, que eu participei da live do Júnior, e aí me falaram lá que ele poderia ter mencionado que eu nem era da denominação. Eu sou da denominação, tá, irmão? Eu tenho várias testemunhas que eu fiz parte da denominação, tá bom? Mas vou encerrar esse assunto, fique bem, Deus abençoe o irmão também, e o irmão um dia vai alcançar o evangelho e talvez até faça uma live comigo. Então ali, o irmão faz ali, ele conduz ali o sermão, e quando termina o sermão, tem mais um louvor, né? Tem mais um louvor, aí a banda toca. E lá na presbiteriana é assim, às vezes tem a banda, às vezes tem o coral é uma bênção, ao qual a minha esposa faz parte. O coral é lindo, né? As vozes, o tenor, o baixo, aí às vezes tem o coral, aí às vezes tem a banda. E aí agora tem a orquestra, porque nós somos tantos ex-CCBs na presbiteriana que nós estamos formando uma orquestra lá. Então um domingo por mês, nós tocamos lá, né? Tem a orquestra ali, tem violino, tem saxofone, tem um monte de irmão ali da igreja que saiu da CCB, e nós tocamos lá na presbiteriana, uma bênção de Deus na vida de todos ali. Então essa é uma das diferenças. E uma outra grande diferença é na hora que termina o culto. Na hora que termina o culto, o pastor, eu vou falar sempre da igreja presbiteriana a qual eu estou fazendo parte, tá? Então não posso falar por todas do Brasil, mas a que eu faço parte é assim, então eu vou relatar o que eu estou vivendo. Quando termina o culto, o pastor pergunta assim, ele faz os anúncios, né? Do que vai ter durante a semana, tem muita programação, tem pequenos grupos que são grupos de estudos, porque na presbiteriana o culto mesmo é só uma vez no domingo, mas durante a semana tem grupo de oração, tem vários trabalhos, tem artesanato, tem muita coisa. A igreja é bem diferente a condução da igreja, tá? E o povo é muito receptivo, as pessoas estão sempre juntos, porque na igreja presbiteriana eles não querem um grupinho de pessoas, eles querem que todos estejam no contexto, inseridos no contexto, não aquela panelinha. Então a gente está sempre junto lá, então aí o pastor faz os anúncios, e aí depois que ele fez os anúncios, ele pergunta se tem algum visitante, de onde veio, ele apresenta o visitante, se quiser também se apresentar, se a pessoa quiser ficar sentada, a pessoa fica sentada no lugarzinho dele lá, ninguém é forçado a nada, eu estou apenas explicando as diferenças, tá bom? Aí no final, uma grande diferença, quando termina o culto, o pastor, ele vai até a porta, os pastores, né? Mas geralmente o pastor que ministrou a pregação, o sermão, né? O sermão bíblico. Ele vai até a porta e ele fica lá esperando os irmãos. E ele cumprimenta irmão por irmão, uma grande diferença. Porque na CCB, o ministério fica lá na frente. E o povo vai atrás do ministério, abraçar, tal. É o hábito daquele lugar.
E nós lá da Presbiteriana, o pastor ele vai até a porta receber membro por membro. Membro, né? Não frequentador, que nós somos membros. Nós votamos na igreja presbiteriana, nós escolhemos o destino da igreja, tá? Nós não somos meros frequentadores. Então fica lá, recebe, nos recebe, tá? É uma bênção de Deus. E quem não conhece fica com aquele medo, né? Só dízimo, não sei o quê. O dízimo é igual a coleta, é voluntário. Tira esse medo da sua cabeça. Não caia nessa conversa que eles estão falando. Não vai lá, que é 10%. Não existe essa de 10%. Pelo menos na igreja presbiteriana a qual eu faço parte, eu posso afirmar, não existe, é voluntário, tá? Mês a mês você pode fazer a contribuição que você quiser, é voluntário, se você não quiser também você não faz. Eu passei alguns meses sem contribuir, que eu estava com uma dificuldade financeira, mas lógico, eu contribuo porque eu já gastei tanto dinheiro com besteira, porque eu não posso ajudar a manter a igreja, a manter a vida dos meus pastores que pagam cursos caros, tá? Para poderem ali pregar o melhor do evangelho, e é bíblico sim que nós devemos ajudar a igreja, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então é igual, como vocês dão a coleta para ajudar a igreja, nós damos o dízimo com outro nome, é a mesma coisa, tá tudo resolvido e tá tudo certo e tá todo mundo bem nessa questão. Então são essas diferenças aí, perca o medo, vá conhecer a igreja presbiteriana, vá conhecer a igreja batista, não vai acontecer nada, tá? O dia que eu fui me batizar na igreja presbiteriana, eu fiquei com medo, sabe? Ainda aquele medo na cabeça, meu Deus, é terrível essa religiosidade, mas eu me batizei, fui acolhido, foi uma bênção. Ah, quando termina o culto, que você vai a primeira vez, todo mundo te dá boas-vindas, as pessoas que estão mais próximas de você te abraçam, é um convite, é uma comunhão gloriosa. E para não ficar sem o texto da palavra, eu vou ler rapidinho aqui, para o nosso vídeo não ficar extenso, o vídeo não ficar cansativo, eu sempre faço meus 20 e pouquinhos minutos, né? Para a pessoa que fala assim, olha, não quero mais congregar, não faz mais sentido para mim congregar, não vou mais para a igreja, na Bíblia não fala que eu tenho que ir para a igreja, será que fala, será que não fala? E nós vamos ler nas Escrituras, sim, que fala sobre nós congregarmos, tá? Abre a sua Bíblia, você já está com a Bíblia próxima, você já está bem apto com as Escrituras, então você abra aí no livro aos Hebreus, tá? Você vai abrir a sua Bíblia em Aos Hebreus e vai ler o capítulo 10, o verso 25, que nos diz assim, Hebreus 10, capítulo 10 de Hebreus, no verso 25, diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. A importância de não deixar de congregar, tá, irmão? Você saiu da denominação, procure uma igreja bíblica, ninguém está falando para ninguém ficar desviado, para ninguém ficar no mundo. Estamos falando para se aproximar do Evangelho de Cristo, viver o melhor do Evangelho. Convida sua esposa, convida o seu filho, vamos todos congregar, viver uma igreja bíblica, sem usos e costumes, uma igreja que prega o Evangelho expositivo, aquele Evangelho com o contexto histórico, com a gramática hebraica, grega, te explicando, porque muda totalmente a palavra, precisa de pessoas preparadas sim, então por isso que precisa ajudar os nossos pastores sim, esses homens de Deus que se dedicam muito a pregar o evangelho e passam a semana inteira se dedicando naquele gabinete da igreja, tá? Resolvendo N questões. Os irmãos não têm tempo para nada a não ser se dedicar ao evangelismo e anunciar a palavra de Deus sem ter nenhuma heresia. É uma bênção de Deus, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, sugiram temas, ficam todos bem, ficam todos bem, né? Bens é o que a gente tem lá, o nosso carro, a nossa casa, tá bom? Ficam todos bem. E eu vou ver se eu consigo fazer mais um vídeo aí sobre um tema específico que tá chegando aí. Vou deixar um feedback aí, tá chegando o Dia das Mães. Será que eu posso comemorar o Dia das Mães? Eu não comemoro o Natal, mas e o Dia das Mães? O que será que é? É idolatria, não é? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo sobre esse tema. Então, irmãos, fiquem todos bem. Então, essa é todos bem. Oh, meu Deus do céu, hoje está saindo todos bens toda hora. Ficam todos bem, tá bom? Todos os irmãos bem. Agora saiu. Ficam todos bem. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração. Procure o Evangelho de Cristo, se inscreve no meu canal, compartilha, fala para mais irmãos. Os irmãos da denominação anterior, não fiquem bravos, eu só estou explicando a diferença para encorajar quem nunca foi na igreja aí, e eu já expliquei mais ou menos como é que é. Ó, estou vivinho, inteiro, feliz em Cristo. Então vai conhecer, tá bom, irmãos? Então espere o próximo vídeo, que eu vou fazer um vídeo mais a respeito sobre o Dia das Mães. Vou ver se eu consigo fazer, tá? Será que eu posso comemorar o Dia das Mães ou não? Não comemoro o Natal, mas comemoro o Dia das Mães.
santa hipocrisia. Mas isso é história para depois. Deus abençoe a vida de todos e até uma próxima.